Bom, primeiramente é se registrar que é uma situação preocupante, né? Não existe hoje uma solução, seja ela do campo processual, porque já existe uma ação civil pública proposta, seja ela da situação de fato, tendente a resolver no curto prazo o problema de uma coletividade de quase 300 trabalhadores. E a notícia que nós recebemos hoje do Sindicato dos Trabalhadores é que esse contingente deve aumentar nos próximos dias, né? Nós temos uma estrutura econômica que está em estado de insolvência em relação aos credores e que, de uma certa forma, por conta de uma figura jurídica chamada recuperação judicial, ela tem uma proteção em relação às medidas de satisfação do direito desses trabalhadores. Como foi mencionado, existe uma ação civil pública, onde o Ministério Público pretendia e pretende o bloqueio de 16 milhões de reais para a satisfação dos créditos trabalhistas, seja desse pessoal que está acampado na praça, seja dos trabalhadores que estão lá embaixo da mina, tá, que estão com salários atrasados. Esse era o propósito. Ocorre que a interpretação do Poder Judiciário em relação à lei é no sentido exatamente do que tu colocas. Não é possível interferir na dinâmica econômica da empresa por conta dessa situação de recuperação judicial. Bom, na data de hoje, estivemos reunidos com o sindicato patronal, que representa o setor econômico, né? Expusemos a nossa preocupação diante da situação posta na ação civil pública e diante dos fatos, né? Estamos lá com trabalhadores acampados em praça pública pedindo alimento para si e para suas famílias, né? Não vislumbramos nessa reunião uma situação objetiva que buscávamos, mais especificamente que fosse eventualmente apontado pela representação patronal algum crédito que pudesse ser objeto de garantia dos direitos dos trabalhadores. Mas, nada obstante essa situação, o Ministério Público verifica que o principal comprador do carvão mineral, que é a empresa Tractebel, está renovando o contrato de fornecimento desse carvão e o Ministério Público, na data de hoje, expediu uma recomendação para que a Tractebel, ao habilitar as empresas que pretendem fornecer o carvão, exija a certidão negativa de débitos trabalhistas. Essa proposta ela vai na linha de responsabilidade social de toda a cadeia econômica, né, desde da empresa de energia até as empresas mineradoras, visa especificamente, de uma forma não processual, de uma forma indireta, forçar a satisfação do pagamento desses créditos trabalhistas. É uma expectativa que se tem. São duas grandes preocupações, né? A parte econômica, dos direitos econômicos dos trabalhadores, os salários, as rescisões, né? Mas a nossa preocupação também é com quem está trabalhando, porque o trabalho em minas de subsolo ele tem como característica uma pluralidade de agentes insalubres, de agentes perigosos. A gente tem a questão que já houve aí, muito comum, choque elétrico, desplacamento de rocha, a ventilação na mina, a drenagem da água, tudo isso são fatores que colocam em risco quem está trabalhando lá na frente de lavra e que, para serem gerenciados em termos de segurança do trabalho, demandam dinheiro. E aí a gente fica nessa preocupação, João Paulo, que é a seguinte: se a empresa não tem condição de pagar a rescisão e o salário do trabalhador, o que dirá em relação à garantia da segurança de quem está no subsolo. Nós temos uma preocupação muito grande nesse sentido também. Eu não tenho dúvida de que ao longo dos últimos 7 anos o setor está enfrentando uma crise sem precedentes, especialmente dois grupos que integram esse setor que já estão com um contingente de dívida trabalhista que nos causa espanto, né? Mas nós estamos convencidos também de que o setor ele é uma cadeia, né? Ele depende da Tractebel, que adquire esse produto, da mesma forma que a Tractebel depende desses fornecedores para a aquisição do produto. Portanto, essa identidade ou a identificação de uma crise no setor, talvez ela chame
toda a cadeia econômica, e essa é uma expectativa do Ministério Público do Trabalho, para que, de uma forma coletiva, busque uma solução para esse impasse, garantindo não apenas o pagamento dos direitos trabalhistas que estão em aberto, mas também que o trabalho se desenvolva em plena segurança para o trabalhador do subsolo, especialmente nessas estruturas econômicas que estão em insolvência dos direitos trabalhistas. Essa é a informação que nos chegou na tarde de hoje, infelizmente, né? Pelo Sindicato dos Trabalhadores, foi informado que foram encaminhados aos sindicatos uma série de termos de rescisão de contrato de trabalho que não serão pagos, tá? A dívida de fundo de garantia e a dívida junto à Previdência se avoluma em níveis absolutamente incompatíveis com o conceito de responsabilidade social de uma cadeia econômica, né? E esse cenário, infelizmente, ele não apresenta uma solução a curto prazo. O instrumento de atuação do Ministério Público do Trabalho, infelizmente, ele não está apto a ter uma solução imediata, que é justamente essa ação civil pública que sofreu todos os efeitos negativos para os trabalhadores da decisão que determinou a recuperação judicial da empresa, né? Então, a decisão a curto prazo talvez demande do setor econômico como um todo uma proposta que possa mitigar, diminuir o sofrimento dessas famílias que estão pedindo alimento em praça pública.